Fala evangelizador, fala evangelizador, estamos aqui com mais um episódio do nosso podcast Fala Evangelizador, lançado no Evangelizar Summit 2023. Esse podcast que tem como objetivo trazer um conteúdo para acelerar a evangelização aí da sua comunidade, da sua paróquia, congregação, enfim. E hoje o nosso assunto é um assunto que geralmente a gente não quer falar muito, né? A gente precisa dele, mas a gente não quer falar muito sobre ele, que é sobre dinheiro, planejamento orçamentário. E vou já aqui, deixa eu apresentar quem vai estar aqui com a gente, certo? Então roda aí o VT que a gente já volta aqui e para começar então a falar sobre esse tema que é planejamento orçamentário. Então vamos lá conhecer, né, o nosso convidado de hoje, do nosso 6º episódio do nosso podcast. Ele é graduado em Gestão Financeira pela Católica de Santa Catarina e tem MBA em Administração, Finanças e Geração de Valor pela PUC do Rio Grande do Sul. O nosso convidado é sacerdote da Diocese de Joinville, membro do Colégio de Consultores, Conselho de Presbíteros e Grupo de Reflexão Pastoral, o GRP. Diretor executivo da Associação Diocesana de Promoção Social, a Caritas da Diocese de Joinville, já atuando como coordenador comarcal de pastoral. Então, temos a alegria de receber no Fala Evangelizador, Padre Fernando Baraúna. É isso, Padre? Isso mesmo, Fernando Baraúna, Lidiana. De catarinense para catarinense, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado, é um prazer estar aqui contigo e também compartilhar desse momento, né, com todos aqueles que nos acompanham. É uma satisfação. Padre, o senhor falou, né, assim, a gente trazendo esse tema que eu falei ali no início, né, todo mundo precisa de dinheiro, sim. Né? E para evangelizar a gente também precisa de dinheiro, né, Padre? Então, o que é, no fim das contas, um planejamento orçamentário, que também foi um pouquinho do que o senhor falou no Evangelizar Summit? Isso, então, de fato, se nós olharmos até para o grupo dos seguidores de Jesus, nós vamos ver nas entrelinhas do Evangelho uma passagem quando há aquela mulher que derrama aquele perfume precioso nos pés de Jesus e temos ali Judas Iscariotes que diz, olha, poderia ter sido vendido esse perfume. Aí diz o evangelista, né? Ele não dizia isso porque se preocupava com a questão dos pobres, mas porque ele cuidava da bolsa comum. Então a gente entende que por essa fala, né, se entrar nos pormenores maiores do texto, também existia a necessidade de recurso, de dinheiro, no próprio grupo dos 12 apóstolos, dos discípulos de Jesus. Era um grupo itinerante, também tinham as suas necessidades de alimentação e, enfim, para realizar a sua missão. Então, outros momentos do Evangelho a gente percebe pessoas que ajudavam, contribuíam, né, certamente, financeiramente, né, com o grupo dos 12 e com o próprio Jesus. Então, vemos que a gente cria esse mito, esse distanciamento, mas em muitos momentos, quando a gente compartilha isso numa formação, no encontro, as pessoas, começam a pensar, não é tão distante assim, afinal de contas, a nossa vida, ela se organiza em torno de trocas, né? E a humanidade também foi se organizando em torno das trocas, um alimento que um produz e o outro não produz, enfim, nós trocamos, de repente esse alimento passa a valer mais, esse menos, e aí vai tendo toda essa evolução cultural, né, com a criação das moedas, né? E, evidente, também as pessoas da igreja, a evangelização, olhando o próprio grupo dos 12, né, dos discípulos, o próprio Jesus, não seria diferente também de nós hoje. Então, existe um tabu muito grande ainda na igreja, né, nesse sentido de se falar em recurso, falar em dinheiro, falar em planejamento orçamentário, né, como se isso fosse distante do evangelho. Mas isso toca no dia a dia da nossa vida. Cada um de nós com os seus ganhos, com as suas demandas, suas necessidades. Também a estrutura da igreja, também a evangelização passa por essa dimensão. E assim como cada um de nós precisa se organizar naquilo que recebe, naquilo que gasta, naquilo que investe em si ou na sua família, assim por diante, mas ainda também a comunidade, né, diante dos seus objetivos, seus planejamentos, suas metas. Tudo isso precisa ser traduzido também do ponto de vista financeiro, né? O que a comunidade possui, o patrimônio que ela tem e diante daquilo que ela se propõe a fazer. Existe o necessário? É suficiente? Não é suficiente? Que caminho se tomar para se garantir o mínimo de condição para que a comunidade possa realizar a sua missão? Então, quando a gente fala de planejamento orçamentário, a gente está falando de tudo isso.
né? E no sentido também de vislumbrar um pouco o futuro, né? Eu estou aqui, mas eu quero chegar lá. Eu estou aqui nesse momento, né, do tempo, da história, mas daqui 1, 2 anos, onde eu quero chegar? O que a nossa comunidade também espera em relação à evangelização, mas também do ponto de vista de uma melhor estrutura, uma melhor condição para que a comunidade também se reúna, possa celebrar, possa realizar os seus momentos, ou mesmo também do ponto de vista de formação das pessoas, né? Conhecimento, né? Aprimoramento também da fé, habilidades, né? Para realizar as suas atribuições. Então, a comunidade, ela se propõe, se coloca num caminho, né? Então, do seu planejamento pastoral, estratégico, tudo isso vai se desdobrar e vai se tornar palpável naquilo que a gente chama também dessa necessidade do planejamento orçamentário. Pois bem, eu me proponho a isso. Eu tenho condições, eu tenho patrimônio, eu tenho o necessário para chegar lá. Se não tenho, que caminhos que eu vou tomar? Ou, de repente, nesse meio do caminho, muda o cenário. Por exemplo, né, Lidiana, a questão da pandemia. Sim. Né? Quantas dioceses, quantas comunidades, quantas congregações, né, se viram, né, diante de um planejamento, haviam se organizado financeiramente e, de repente, o cenário muda do dia para a noite. E aí, como é que a gente faz? Né? Então, ao mesmo tempo, eu vislumbro esse futuro, mas eu também tenho presente essas necessidades, situações emergenciais, esporádicas. É algo que eu vislumbro ao longo do tempo, que vai me ajudar a perceber, tá, quero chegar lá, vou ter condições de chegar lá, haverá o necessário para chegar lá, mas ao mesmo tempo não é algo estático, totalmente fechado, mas ele também vai tendo essa necessidade de ser acompanhado, ajustado, enfim, para que diante dos vários cenários, né, positivos ou não tão positivos, cenários otimistas ou pessimistas, como comunidade a gente não deixe de ter também pés no chão para poder dar conta dos nossos compromissos e, sobretudo, fazer acontecer a evangelização, né? Então, no mundo empresarial, né, a questão de uma previsão orçamentária, de um planejamento financeiro mais amplo, ele se faz muito presente. Mas na igreja também é uma necessidade, assim como na minha vida particular também. Bom, o senhor ia falando e eu ia lembrando, né, que eu tenho a minha planilha, certo? Lá de finanças, porque o medonho que eu tenho é fazer dívida, pai. Sim. Então eu vou lá, anoto tudo, coloco. A minha mãe disse que eu sou ela nunca tinha visto isso, que eu falei, na verdade, não sei se eu quero transformar em virtude, né? Que Sim. não seja uma questão de avareza, por exemplo, mas de um controle de saber, não, eu gastei tantos reais numa bala, né? Sim. E saber onde eu tô gastando mais, até mesmo para ter aquele equilíbrio. Sim. Né? Mas aí tem uma questão, olha só. Vai lá, me ensina, padre. Aí nós não estamos fazendo planejamento. De repente eu posso estar achando que estou fazendo planejamento. Sim. Mas eu estou apenas tomando nota daquilo que eu já executei. Né? Mas, padre... Então, veja, eu vivi o mês, então eu vou tomar nota das informações. Poxa, então eu tenho um realizado daquilo que eu fiz. Sim. Agora, quando eu falo em planejar, eu olho adiante. E chega um momento que aquilo que eu olhei adiante, com aquilo que eu realizei, eu consigo colocar isso lado a lado e perceber. Padre, mas aí antes de eu fazer ali o planejamento, nessa dimensão de eu tenho realizado, como o senhor falou, mas... E aqui eu falo até numa perspectiva pessoal, mas obviamente pastoral, como é o nosso objetivo aqui. Mas eu tendo uma ideia por exemplo, a paróquia gasta mais em luz, né? Então, como que a gente pode diminuir a luz diante da nossa meta, como o senhor falou, que é, sei lá, trocar o telhado da igreja. Trocar o telhado da igreja. Então... É necessário ter faz parte do planejamento, é uma etapa isso, fazer um mapeamento dos gastos? Sim, com certeza, como é que funciona? A gente tem que ter presente assim, nesse mapeamento, quando a gente vai construir um planejamento orçamentário, a gente tem que ter presente assim, ele se desdobra em vários outros orçamentos, né? Dentro do planejamento orçamentário maior, eu tenho presente a questão das minhas receitas, vou planejar as minhas receitas, né? Olhando uma comunidade, né? A questão de eu vislumbrar como é que se comporta e como é que eu imagino que vai se comportar a receita com dízimos, a receita com doações, né? Ou às vezes o caso é uma paróquia, mas ela é formada por várias comunidades. Existem as necessidades paroquiais. Uma paróquia não tem receita, em síntese. Quem tem receita são comunidades que formam uma paróquia.
a matriz é também uma comunidade. E, de repente, há situações paroquiais e há trânsitos financeiros aqui. Essas comunidades vão ter condição, né, de dar esse suporte. Então, a gente parte desse princípio, né? Então, termos um vislumbre da gama de recursos, né, que vão entrar, que a instituição vai ter. De repente, eu posso até prever cenários. Poxa, se a economia estiver legal, se nós tivermos uma situação de paróquia onde a gente vislumbra que há realmente um envolvimento das lideranças, enfim, o plano pastoral está organizado, há um retornar das pessoas, poxa, então isso vai também me dar uma garantia de que aquilo que eu tenho hoje tende a aumentar do ponto de vista de receita. Não, a situação econômica não está legal, na minha cidade começou a aumentar o número de desemprego, isso também vai repercutir na contribuição que aquela pessoa não poderá fazer, né, em relação à partilha do seu dízimo, qualquer outra doação, né? Então, eu consigo caminhar, primeiro, desse ponto de vista, receitas. Então, de um planejamento orçamentário, eu consigo, e isso talvez seja o melhor caminho, eu consegui vislumbrar receitas fixas que de repente eu tenha, receitas esporádicas, entender que há receitas esporádicas ou receitas que têm uma evolução, né, ao longo do tempo, tanto para mais ou menos. Por exemplo, dízimo. A gente percebe nas comunidades tem um mês que dá 1.000, outro mês dá 500, e aí? Como é que a gente se organiza isso ao longo do tempo? Pois né? é. E aí além disso, eu tenho uma locação de um imóvel lá da paróquia, enfim, é uma receita fixa. Então, como é que eu me organizo nisso? Então, uma previsão dentro desse planejamento orçamentário, prever as receitas. Ok. Agora, eu olho para as minhas despesas fixas. Como é que eu vou organizar? A despesa fixa é aquilo que eu tenho compromissado todos os meses. E há despesas que têm um caráter de serem mais fixas ainda. Por exemplo, funcionários. Né? Agora, há outras despesas fixas que eu também preciso perceber, e às vezes até informações do passado me ajudam a vislumbrar um pouquinho esse futuro. Energia elétrica. Eu percebo que se eu olhar 12 meses, 24 meses antes, vou perceber que nos meses tais tende a aumentar o consumo de energia, porque está calor, tenho que usar o ar-condicionado, e outros meses não preciso. Então, também nessa construção, o olhar para o passado é importante. Então, despesas fixas, despesas variáveis. Nesse mês vai ter a manutenção do carro, então ali vai ter uma despesa variável maior. Ou também vamos caminhar nesse mês, vamos ter mais um retiro na comunidade. É algo que surgiu, mas mês que vem talvez isso não vai existir. E também, dentro desse planejamento orçamentário, além daquilo que é receita e despesa, a comunidade sempre precisa pensar no investimento. Aí o investimento pode ser do ponto de vista pastoral, e pode ser também do ponto de vista, e precisa ser também patrimonial. Aí entra, por exemplo, o que você está dizendo. Eu olho no planejamento orçamentário que eu estou tendo ao longo do tempo um crescente da minha despesa elétrica. Sobretudo nos meses tais eu tenho esses picos. Poxa, e eu consegui ao longo do tempo, dentro do meu orçamento, eu estou conseguindo construir este projeto. Então, faço orçamentos, construo um projeto adequado, com profissionais adequados. E dentro desse planejamento orçamentário maior, poxa, como é que eu vou dar condições para que eu faça esse investimento e que ele me reduza essa despesa fixa que eu tenho, né? Então, veja, quando a gente tem o agora, mas a gente consegue vislumbrar o futuro, usando das informações também que eu tenho guardado desse passado. Eu consigo também fazer essa brincadeira de perceber até onde eu consigo também investir ou não. Vou dar um exemplo. Há paróquias que, por exemplo, não precisam reduzir a fatura de energia. Aí faz o planejamento orçamentário. Poxa, não tem condição, dentro do nosso orçamento, fazer um investimento de 50, 100 mil reais para ter uma usina fotovoltaica lá no telhado, enfim. Opa, mas há outras soluções no mercado que dão um resultado mais rápido. Por exemplo, mercado livre de energia, que é uma coisa nova que existe. Em vez de eu comprar energia da concessionária que me serve diretamente, ela apenas vai ser uma transmissora da energia que eu comprei lá de uma cooperativa, que tem uma usina fotovoltaica. Enfim, existem outras soluções no mercado. Mas veja, eu precisei perceber a partir da minha visão orçamentária adiante, até onde eu tenho diante das minhas receitas, dos compromissos que eu tenho fixos e esses compromissos esporádicos ou variáveis, a minha capacidade de endividamento, de investimento, e aí eu consigo também mensurar qual é a solução adequada e qual é aquela que vai me dar um retorno ou vai me dar condições melhores, né, de caminhar enquanto comunidade, né?
Então, veja, é algo grande, né? Muito. E que coloca a gente assim com o pé no chão. Sim. De perceber até onde a gente pode ir ou onde não pode ir. E padre, assim, né, o senhor foi falando, eu ia tentando comparar um pouquinho essa dimensão da igreja com a família, né? Sim. Eu fico imaginando um pai de família, é como se a gente sabe que eu, pelo menos, não conheço, talvez o senhor conheça, uma igreja, uma paróquia, uma congregação que se sustente pelo dízimo, né? É muito difícil. E há muitos exemplos, não são tão raros assim no Brasil. Opa, sim. Que bom! Então a gente... Mas, enfim, porque é como se a gente não... É como se esse pai de família, ele não tenha a sua renda fixa, ele não sabe quanto ele vai ganhar por mês, né? Então, ele não tem a sua carteira assinada que vai ganhar XY, que vai ganhar depois o 13º e que vai ganhar as férias. Não, ele tá ali fazendo aquele trabalho, enfim, sem carteira assinada, de bicos, né? Digamos assim, vivendo de bicos. Então, como que eu assumo despesas fixas não tendo uma renda fixa certa? Como que o econômico, ali, o gestor financeiro, tapa esse buraco ou, enfim, a comunidade pode auxiliar. Então, assim, veja, se eu tenho essa situação de receitas que eu não tenho uma clareza se elas vão acontecer ou não, então, mais ainda, a gente precisa ter presente a necessidade de construir ainda com mais profundidade, né? E a questão de planejamento orçamentário no sentido de eu também poder construir reservas. Pronto, isso é fundamental, né? Reservas, uma comunidade que quer ter uma saúde financeira, assim como uma família também, que quer ter uma garantia de uma boa saúde financeira, ela precisa ter algum tipo de reserva, né? Até porque, às vezes, a despesa ela acontece no momento em que eu não tenho aquele dinheiro já. E se eu não tenho uma reserva que sirva também de fluxo de caixa, então tem mais um elemento aqui. Mais um elemento. Além do orçamento que me coloca diante das competências dos meses, né? E eu vou vislumbrando receita, despesa fixa, aí eu tenho pessoal, eu tenho, enfim, despesas administrativas que são fixas, outras despesas que são variáveis, enfim, investimentos que eu tenho que se fazer. Poxa, eu tenho que pensar que eu vou ter momentos de vacas gordas e magras, e aí, como comunidade, a gente precisa ter, sim, essas gorduras, né, a serem queimadas ou mesmo a serem utilizadas até ao longo de um mês. Vou dar um exemplo. Na maioria das comunidades, a questão do dízimo ela acontece de maneira mais forte no segundo final de semana, por exemplo. Imaginando que as pessoas já no 5º dia útil receberam o seu salário. Então, lá no segundo final de semana se faz a motivação. Ali entra... Vamos imaginar que ali entra a maior parte das receitas daquele mês, né? Mas veja, salários dos funcionários. Tem que ser côngrua, talvez, de um pároco, sei lá, até o 5º dia útil. Até o 7º dia, pagamento de FGTS, por exemplo, de funcionários, né? Ou alguma outra despesa fixa. Quer dizer, então eu tenho que ter gordura para fazer esse fluxo de caixa rolar. Então, além do orçamento, a importância também desse fluxo, onde eu consigo trabalhar ao longo do tempo o recurso, né? Ao longo daquele período de um mês, ao menos. E, ao mesmo tempo, também eu ter essa preocupação de reservas, né? De reservas. E evidente, existe também, diante do planejamento orçamentário, nesse sentido de ter reservas, enfim, a necessidade, às vezes, de fazer ajustes, né? E também de pensar, né, a questão pastoral, onde caminhar. Como eu tenho isso ao longo do tempo e eu consigo vislumbrar o planejamento orçamentário, posso ter organizado um fluxo de caixa, né? Isso também vai me dar informações para que eu consiga trabalhar no sentido de prevenir aquele momento difícil que eu vou ter. Então, eu já sei que daqui 2 meses vai me apertar para pagar, de repente, um salário, uma certa fatura. Ou, sei lá, é um investimento que eu estou fazendo. Então, eu já sei daqui 2 meses. Eu vou esperar chegar aquele momento? Não. De repente, eu vou ter essa situação daqui 2 meses e já vou procurar o fornecedor para negociar com ele uma outra solução. Vou conseguir pagá-lo, mas de repente talvez não naquele momento ou não daquela forma, né? Mas é fundamental que uma comunidade não se coloque em situações de risco, né? Trabalhando no empate 0 a 0. Assim como nós também, como família, como pessoa, eu sei que isso não é tão simples, né? Sim. E tão fácil para a maioria das pessoas.
Mas é pertinente ter, sim, esse fluxo, essa reserva para poder rodar o mês, ou rodar 2 ou 3 meses que seja, sem contar, de repente, com aquela receita naquele momento exatamente, porque de repente ela pode acontecer ou não, e assim eu consigo também me vislumbrar ao longo do tempo, né? E aí eu puxo uma coisinha que você comentou antes, né? De repente, chega no final do mês, eu vou lá e faço ali um rascunhozinho, quanto eu gastei com isso, quanto com aquilo. Não, ao contrário, eu não posso só fazer isso. Eu tenho que pensar já no mês seguinte. Como é que vai ser? Como é que vai ser, né? Então, isso é orçamentar, planejar, né? A maioria das pessoas que fazem algum tipo de controle, elas vão lá no final do mês para fazer esse levantamento. É importante aquela informação, né? E ela vai tendo isso ao longo do tempo. Sim. Mas ela precisa olhar daqui 1 mês, daqui 2, daqui 3 meses, né? E dentro desse cenário mais amplo, poder avaliar a sua capacidade, né? De endividamento e, ao mesmo tempo, conseguir trabalhar. Poxa, não dá para ser agora na semana, mas na semana que vem eu vou ter o recurso, então eu consigo fazê-lo, né? Então, vejo que pensar orçamento, pensar fluxo de caixa é botar os pés no chão. É colocar os pés no chão e a gente dar os passos, né? Como já diziam os antigos, né? De acordo com as nossas pernas. E, ao mesmo tempo, o planejamento orçamentário, pensar em fluxo de caixa, isso nos ajuda também, né, a melhor gerir, né, as demandas que vamos ter, a perceber os desafios que nós vamos encontrar e, de forma antecipada, refletir sobre possibilidades de ajuste, enfim, que precisam ser feitas, né, para se superar aquele desafio que vai aparecer, né? E aí, já que a gente está falando de gestão, quero dar uma super dica para você, certo? Que a gente tem um programa de aceleração da evangelização, que ele tem, o planejamento, ele faz parte da comunidade. Como o Padre Fernando falou, não somente o planejamento orçamentário, mas o planejamento orçamentário que é o resultado ali, que, aliás, se soma junto com o planejamento estratégico do plano pastoral. Então, como que a gente pode fazer um bom planejamento para sua congregação, paróquia? Como isso revela o comprometimento da instituição com a profissionalização da evangelização. E a Dominus disponibiliza gratuitamente um super kit de planejamento estratégico para download. Nele você vai encontrar o e-book Planejamento Estratégico da Evangelização, outro e-book Prepare o Conselho Paroquial para o Planejamento Pastoral, o guia para ter resultados na evangelização, um infográfico Dicas para preparar a Assembleia Paroquial. Materiais não faltam, hein, né? Faltam, olha viu? Só que riqueza. Uma planilha para as etapas do plano pastoral e também um outro infográfico de como fazer um planejamento para planejar. São materiais exclusivos para a realidade de dioceses, paróquias, congregações e novas comunidades, produzido pelo time da Dominus, que nós somos especialistas no assunto. Querendo ou não, a gente sabe aí um pouquinho de dicas para dar para vocês. Então, essa dica eu quero dar para vocês para baixarem gratuitamente esse kit. Acesse o link que está aparecendo aí na sua tela, por esse QR Code também. E baixa, faça o seu download. É de graça, gente. Então, aproveita que é muito conteúdo, certo? E muitos outros materiais que você pode também acessar aqui no link que está também na bio do nosso Instagram, no nosso YouTube. E você pode, então, acessar vários outros conteúdos, inclusive também sobre planejamento orçamentário. Mas vamos lá, queria agora mudar um pouquinho dessa coisa, Padre, de, né, o planejamento em si. A gente falou um pouquinho da técnica, né, digamos assim, e falar desse tabu que é o dinheiro. Falar um pouquinho dessa... Porque quando a gente vai falando de administrar os bens materiais, e existe a dimensão da providência divina que entra ali, né? Então, tem gente que não quer se planejar porque Deus vai dar um jeito, né? E tem gente também que já ou se planeja demais, ou enfim, ou acha que tudo depende de si. Então, como que a gente pode lidar com essa dimensão? A diferença, né, de providência e prosperidade. E se é errado, a gente conversava aqui um pouquinho nos bastidores, eu e o Padre Fernando, sobre isso. Às vezes, nós cristãos que temos, Cristo fala da dimensão do não apego aos bens, né? Então, fala disso numa dimensão, felizes os pobres. E, então, só os pobres vão entrar no reino dos céus, Padre? Ou os ricos também, uma comunidade que pensa em guardar, investir, tá fazendo errado? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Sim. Acho que uma questão importante é que, assim, o objetivo da igreja não é acumular riquezas,
não é? Ter um caixa grandioso, ter, enfim, né? Acho que a igreja precisa se organizar no sentido de ter o necessário, né? E ela não se colocar também em riscos no sentido de garantir os seus compromissos, né? E dar condições para que em momentos adversos, né? Ou olhando também em longo prazo, né? Ela também possa ter a sua sustentação, né? Desde os ministros da igreja, né? Os ministros ordenados, bem como também funcionários, e toda a necessidade também para a formação de lideranças, enfim, ou todo o trabalho de evangelização, todo o trabalho pastoral, né? Então a gente tem que ter esse zelo, assim. Qual que é o objetivo primeiro da igreja, né? É evangelizar. Agora, para que isso aconteça, também precisa ter, né, os bens materiais, as estruturas físicas, enfim, mas também ter as demandas financeiras, né, atendidas, né? Então acho que esse é um elemento, né? Confiar na providência, com certeza, mas temos que pensar que a ação de Deus também passa pela ação humana, né? A graça de Deus também passa pelo humano, né? Então, não é que as coisas cairão do céu, né? É preciso até olhar o próprio exemplo do apóstolo Paulo nas suas cartas. A gente vê inúmeras vezes Paulo dizer, olha, em nenhum momento eu fui peso para vocês. Eu trabalhei, eu busquei meu autossustento, né? Então, Paulo tinha essa preocupação, né? Então, claro que também temos, né, a máxima de Jesus, né, o operário é digno, né, do seu salário, quando ele se refere, né, àqueles que se colocam inteiramente disponíveis, né, na construção do reino, né, como é o caso eu como padre, uma religiosa, enfim, e a igreja dá condições, a congregação dá condições, né, para aquela vida totalmente voltada, né, para a evangelização, né. Mas os demais fiéis, enfim, precisam, né, ter as suas demandas, precisam não se tornar peso para os demais. A exemplo de Paulo, não deixou de, na dignidade, na confiança em Deus, mas de também fazer, né, com que, a partir dos seus dons, das oportunidades que a vida lhe deu, enfim, também construir aquilo que fosse necessário para poder trazer condições, né, de vida para ele, enfim, e não ser peso, vamos assim dizer, para outras pessoas, né? A questão maior não é o dinheiro em si, né? Mas é a mentalidade que de repente podemos ter por detrás. O que nós fazemos com o dinheiro, né? Quais que são as grandes metas da nossa vida? O que está por detrás, né? De um objetivo profissional que de repente eu possa ter, um ganho que eu realmente talvez vou alcançar, a riqueza ela existe, ela é fruto da providência de Deus, do trabalho e da luta também, das oportunidades que Deus também vai concedendo este e aquele, mas como diz Jesus, a vida de um homem não consiste só na abundância dos seus bens. Então a maneira como a gente lida com isso, né? E de repente pode ser que uma pessoa muito rica e que tenha conseguido, enfim, ou tenha alcançado muitas oportunidades, enfim, até a partir da sua própria história familiar, enfim, né? Ela vive uma experiência muito mais profunda, né, de Deus do que talvez alguém que, em teoria, seria pobre, enfim, vai naquela linha do que você dizia. A gente não pode mensurar um coração pobre somente pelo tamanho da conta bancária ou o tamanho daquilo que a pessoa tem ou deixa de ter enquanto patrimônio, né? Mas é evidente que onde que estão as razões do nosso viver, né? Onde que estão as razões, né, do nosso buscar, né? Quais são as grandes metas da nossa vida? O que a gente faz com aquilo que Deus nos dá e que passa pelo nosso trabalho, pela nossa luta diária também, né? Evidente que isso tudo também não pode esconder aquilo que a gente chama de justiça social, não é? É preciso que isso também seja realizado, né? Há muitas pessoas que de repente não têm acesso, não porque elas não querem ou porque elas não almejam ou não buscam, mas existem as mazelas, né? As desigualdades, né? O mundo marcado, né, pelo pecado e por aquilo que não é reino de Deus, que de repente também diminui acessos, né? Possibilidades, né? Então, enfim, aqui eu falei tantas coisas, né? Porque até a sua pergunta ela é bem ampla, né? Eu deixei bem ampla mesmo, para ouvir. Mas veja, a gente tem várias reflexões aqui, Sim. enfim, então acho que a providência de Deus passa pela nossa humanidade, né? Existe um teólogo, né? A graça supõe a natureza, né? Então, ninguém vai ficar de braços cruzados,
né? Como diz Paulo também, né? Quem não quer trabalhar também não deve comer. Não deve comer. Ninguém vai ficar de braços cruzados, mas aquilo que também advém, né? Do esforço, da luta, enfim, tudo no fim é graça e dom de Deus. E que sentido eu dou para tudo isso? Ou eu busco isso por buscar isso apenas? E que sentido isso traz, né? Para o meu crescimento como pessoa, para a minha relação enquanto membro de uma família, de uma comunidade, e como que eu faço com que isso também se torne partilha, se torne dom, né? Na vida do outro, na vida da comunidade, enfim, né? Eu acho que uma coisa, né? Gostei muito desse termo que o senhor usou. A gente não pode medir um coração pobre pela sua conta bancária. E também me fez lembrar de Atos dos Apóstolos mesmo, quando vai falando das primeiras comunidades cristãs que colocavam tudo em comum. A justiça social também que vem dali, né? Sim. Padre, inclusive, agora, assim... Que passagem bíblica, ou que personagem bíblico, ou que santo talvez lhe inspire quando o senhor, né? O senhor que lida tanto com essa questão de planejamento orçamentário, lhe inspire nessa administração dos bens materiais. Oh, meu Deus, mas que pergunta difícil agora que você... Essa surgiu do nada, assim, ela veio, brotou. Olha, uma inspiração... Eu acho que São Francisco de Assis é uma inspiração, né? E tanto é que a gente vê com o Papa Francisco se evocar muito forte, né? E existe até, enfim, eu não consegui me aprofundar tanto ainda, mas me chama a atenção essa tal de economia de Francisco, né? Sim, existe verdade. Esse termo, talvez até quem está nos acompanhando já tenha ouvido falar nisso, enfim, encontros, iniciativas que o Santo Padre já provocou, né? No sentido como que se lida, né, com a riqueza, com os bens, com as coisas, né, e como isso também repercute, né, na vida das pessoas, na vida em sociedade, em comunidade, né. Eu vejo que ele é uma inspiração nesse sentido de desapego, né. Quem administra, por exemplo, eu como padre que sou econômico, né, o dinheiro ele é uma bênção, mas ele também pode se tornar um motivo de desvirtuamento do coração, né? E, de repente, o dinheiro falar mais alto do que, de repente, a ação pastoral da igreja ou qualquer outra situação, né? Eu lembro de uma situação que a gente teve que como diocese, fazer um investimento para comprar um imóvel numa região onde que estavam surgindo vários loteamentos, enfim, crescendo a cidade, né? Um avanço imobiliário grande, e se a gente não fizesse isso, enfim, como é que lá teria uma comunidade, um espaço para que os cristãos lá, católicos daquela região, pudessem se encontrar, cultivar a fé, enfim. E se nós não fizéssemos, naquele momento não teria mais, né? Tamanha especulação imobiliária, enfim. E aí a incompreensão de alguns, poxa, mas é reserva da diocese, mas e a evangelização, né? A preocupação também em formar comunidades, enfim. Então, a gente se depara, às vezes, com essas dificuldades de conseguir casar tudo isso, né? Mas eu acho que, assim, quem lida, né, com gestão, como eu, enfim, tantas pessoas, né? A administração financeira não pode perder esse senso, assim, da simplicidade, né? Da humildade, também da transparência, não é? E do desapego. Por isso que talvez venha na minha cabeça, assim, São Francisco de Assis, né? Um desapego, né? Até por causa do testemunho que a gente precisa também dar, né? Não deixar de ter o necessário, garantir o necessário para quem precisa, né? Em torno do trabalho de gestão que eu faço, ou qualquer outra pessoa que faz, mas ter esse desapego, né? E pensar que não é nada meu, né? Tudo é do reino de Deus, tudo é bem comum da igreja, enfim, que agora me foi confiado, de repente vai ser outro, e não posso fazer isso apenas a partir, enfim, de um interesse só particular ou de qualquer outra situação que não seja, né? Favorecer para que a instituição não deixe de fazer a sua finalidade, a sua missão, né? Então, acho que São Francisco, no seu tempo, ele foi um grande homem que provocou uma transformação, né, na vida da igreja muito grande. Tanto é que ele serve de inspiração até para o Papa Francisco em relação a essa ideia toda de economia de Francisco e de Clara, né? E acho que é uma inspiração, sim, de não perder as nossas origens, né? Quem somos, né?
e os verdadeiros valores, né? E aquilo que temos enquanto patrimônio, financeiramente falando também, ou de forma imobilizada, é um terreno, é uma construção, uma edificação, mas tudo isso está a serviço do quê, né? E para quê? E para quem também, né? Sim, sim, verdade. Lembrei agora que São Francisco chamava, né, a pobreza da irmã pobreza, a dama pobreza, né? Sim. A dama pobreza. Padre, outra pergunta agora, surpresa também, que eu fiquei vendo aqui, tá muito em voga a gente ouvir falar, principalmente os jovens adultos aí, de investimentos, né? Onde investir, como investir, qual é o melhor investimento, e enfim. Se o senhor hoje fosse, né, diante do seu que conhece tantas realidades paroquiais, comunitárias, né? Qual seria o investimento que você faria na evangelização? Fala aí, evangelizador. Eu creio que, acima de tudo, a gente precisa investir nas pessoas, né? Nas pessoas. E, sobretudo, quem está à frente, né, de uma comunidade, de uma paróquia, enfim, um padre, uma liderança que ocupa, né, uma função mais estratégica, vamos dizer assim, né? Precisa ter a sensibilidade, né, de perceber, né, as pessoas, os grupos, enfim, onde ali a gente não deve ter assim receio de oportunizar, né, um encontro, uma formação, trazer alguém, né, não adianta só termos grandes estruturas, né, espaços de pastoral e igrejas, enfim, se a gente se esquece, né, das pessoas, né? Eu lembro assim muito de uma comunidade muito carente assim lá da nossa diocese, que fui lá uma vez para resolver uma situação com um vizinho lá, porque o muro lá da igreja estava meio querendo cair, papapá. Vamos lá resolver uma encrenca lá que surgiu. E aí as pessoas estavam dizendo, olha só, padre, nós vamos ter um encontro lá da infância missionária, mas assim, queríamos ir mais pessoas, mas também a comunidade não está querendo ajudar, papapá. Às vezes a gente faz umas economias, né, que matam a pastoral, nesse sentido de investir na pessoa, né? Enfim, acho que precisa ter essa sensibilidade, né, de ver aonde alocar o recurso, né, diante de um planejamento maior do que se quer como comunidade, aquilo que é essencial, perceber as pessoas que a gente realmente precisa investir, né, nessa criação, aprofundamento de lideranças, né, e sobretudo despertar nas pessoas esse desejo também, aquelas que vão recebendo tudo isso, né, o desejo também da entrega, né, da retribuição, de poder favorecer, né, o conhecimento recebido em favor da vida da comunidade, né? Porque às vezes também se investe, se oportuniza, mas se engaveta as coisas, sim, né? Talvez porque a nossa visão estratégica não é tão grandiosa e acaba as coisas ficando soltas, né? Mas precisa ter esse ciclo, né? Alguém que tem condições, vamos investir, ele vai beber lá, mas ele vai partilhar dessa água depois conosco, enfim, né? Formar pessoas, né? Que hoje é o grande desafio que a gente tem, né? Lideranças, pessoas envolvidas, enganjadas, comprometidas, né? E que não basta só mais boa vontade, elas precisam ter aptidões, conhecimentos, né? Técnicas, né? Meios, materiais, né? Para que o evangelho aconteça, né? A evangelização aconteça, né? Então, fica aí a dica, certo? Você que é econômico, gestor financeiro, pároco, né? Bispo, liderança, invista nas pessoas, né? Na nas formação. Pessoas. Eu não posso deixar de falar, né, padre? Mas a Dominus, a gente tem uma plataforma, Dominus Formação, que inclusive tem, né, trilhas aí que você pode investir, né? Adquirir separado somente para o dízimo, somente para a pastoral de acolhida, só sobre evangelização, assembleia paroquial. Enfim, acessa aí, certo? O site que está aparecendo na sua tela, para que você possa também ver o que eu posso investir agora, né, na formação das lideranças. Padre Fernando, muito obrigada pela sua participação. Meu Deus, foi tão rápido. Teria tanta coisa a ser dita, né? Teria muita coisa mesmo. E esse assunto, ele é um assunto grande, né? Enfim, e no fundo, quando a gente pensa, né, em planejamento estratégico e um filho disso tudo é o planejamento orçamentário, construção de um orçamento, pensar um fluxo de caixa, avaliar tudo isso, nossa, quanto trabalho! Bastante, não é? E uma semana, um mês, um ano passa muito depressa.
mas há muitas comunidades, paróquias, dioceses, congregações que poderiam dar grandes passos no sentido de favorecer todo o recurso que possui, toda a estrutura que possui. Se melhor isso fosse, né, encaminhado, organizado, com certeza poderia avançar muito mais e fazer os investimentos nos lugares corretos e perceber, né, aonde pode se melhor cultivar para que dali também se haja mais fontes, né, enfim, para que esse ciclo, né, continue acontecendo, né? Então vale a pena, né, avançar nesse tema e, enfim, procurar conhecer um pouco melhor, né, e poder organizar e prever um pouco mais, né, a sua caminhada financeira, né? E não vivermos assim a nossa vida particular naquele sufoco todo mês, né? E muito menos colocar também a nossa comunidade, a nossa paróquia, né? Ou, enfim, a nossa instituição religiosa, qualquer que seja, né? Em situações desconfortáveis, né? Enfim, e sobretudo situações em que ela não vai conseguir cuidar das pessoas. Né? Investir nas pessoas. Né? É até importante lembrar, olha, eu aqui, né? Preciso terminar, mas assim, o assunto. Mas, né, a senhora falou, quando a gente vive a nossa vida financeira pessoal no aperto, a primeira coisa que a gente quer deixar é de contribuir com o nosso dízimo, né? Sim. Não, a igreja tem muito, fulano já vai dar, não preciso, né? Sim. E isso, obviamente, impacta na evangelização e faz com que a nossa paróquia, né, a nossa comunidade, enfim, também não consiga desenvolver os projetos evangelizadores. Então, a nossa vivência pessoal como cristãos, da coerência da nossa vida financeira, impacta também na vida da comunidade. E é um mandamento da igreja, né, padre? Cuidar, ajudar nas necessidades materiais, né? Com certeza. Nas necessidades materiais. Bom, se você quer ouvir mais sobre esse assunto, se você quer aprofundar mais, Padre Fernando deu uma palestra no Evangelizar Summit, onde ele fala aí de uns passos que a gente nem conseguiu entrar, verdade, né, Padre? Verdade. Enfim, de uns passos também sobre o planejamento orçamentário. Então, o que está disponível, você pode adquirir ali na Dominus Formação, que é o Evangelizar Summit. Na verdade, você pode levar o Evangelizar Summit para sua casa, ok? Você adquire ele, tem acesso a todas as palestras por um ano e também a todos os materiais de apoio disso. Então, vai ter apostilas disponíveis, vai ter a palestra do Padre Fernando e outras tantas que você tem visto aqui nos nossos podcasts. Padre Fernando, mais uma vez, obrigada. Foi uma alegria compartilhar aqui esse momento com você, certo? Eu que agradeço a você e a todos que estão aí nos acompanhando também. Nesse turbilhão de ideias e coisas que nós trouxemos aqui, enfim, esperamos que pelo menos tenha dado aquele gostinho, assim, vamos descobrir um pouco melhor o que é isso, né? Planejamento orçamentário, né? E ver que isso também é um valor e é uma necessidade para a nossa caminhada de evangelização da igreja. Isso. Meu avô já dizia, quem zela sempre tem. Opa. E quando a gente cuida, não faltará. Né? Para a vida pessoal, para a vida de família, também não faltará. Para a vida da comunidade, né? É isso mesmo. E nisso tudo vai agir a providência de Deus, que passa também pela nossa humanidade, pela nossa caminhada, pela nossa organização, né? O humano e o divino trabalhando juntos. Muito juntos mesmo. E que você possa experimentar evangelizadora dessa providência divina aí também na sua vida. Se esse conteúdo fez sentido para você, se te ajudou, compartilhe com o pessoal aí da sua paróquia, da sua pastoral, do seu grupo de oração, para que ele possa chegar em mais e mais pessoas e a gente, sim, a partir do conhecimento, poder ainda mais acelerar a evangelização. Fique atento aqui ao nosso canal, você pode ter mais conteúdos como esse no canal do YouTube aqui da Dominus, também no nosso site dominuscomunicação.com e no nosso Instagram. E se você quiser ver também um pouquinho do que rolou no Evangelizar Summit, @evangelizarsummit. Então fique aí pro nosso... esse aqui foi o penúltimo episódio, a gente tem ainda o último episódio para falar um pouquinho aí sobre nessa primeira edição do nosso podcast. Então até a próxima, nos vemos, deixa aí o seu like, curta, compartilhe e comente também o que você achou desse assunto. Até a próxima, tchau, tchau!